Paz, meus queridos, Deus abençoe vocês, onde vocês estiverem, sejam abençoados. Eu sou o pastor Júnior, gostaria de trazer uma palavra de Deus aí para a sua vida, me permita alguns minutinhos. Está em Tiago, capítulo 2, diz assim: Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa igreja ou sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos, trajes de luxo, e também entrar um pobre andrajoso, e tratares com diferença aquele que tem traje de luxo e lhe disser: ó, tu assenta-te aqui no lugar de honra. E se você disser ao pobre: você fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés, não fizesse distinção entre vós mesmos e não vos tornasse juízes tomados de perversos pensamentos? Amém, queridos? Isso aí, infelizmente, é muito comum hoje nas igrejas. Hoje, muitas igrejas têm procurado selecionar um povo. Infelizmente, muitas igrejas têm se tornado empresas e têm trabalhado de maneira como uma empresa, atrás de metas, é uma coisa que não pode ter no Evangelho. Numa empresa, amados, quando o cliente numa empresa, ele sempre tem razão, essa é uma lei do mercado. O cliente, ele sempre tem razão. Então, quando o cliente vai a um local, ele não se agrada, ele procura outro local que tenha melhor preço, que tenha melhor atendimento, melhor cuidado, melhor produto. Não é assim que funciona, queridos? A igreja, ela não é assim. E, infelizmente, muitas pessoas tornaram das igrejas uma empresa. E dessa maneira, elas selecionam um público. Eu quero lembrar vocês, amados, que Jesus, quando ele veio lá em Israel, há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, ele veio bem diferente do que os fariseus, os teólogos, os diplomados, eles esperavam. Tanto que eles não reconheceram Jesus como Cristo, eles não viram o Filho de Deus em Jesus Cristo, eles não aceitavam. Eles tinham visualizado na sua mente, eles tinham feito uma análise, eles esperavam que o Messias viesse talvez num cavalo branco. Eles sabiam que era filho de Davi, o rei que reinaria para todo sempre. Então eles pensavam assim, eles visualizavam Davi, por exemplo, Salomão, a glória de Salomão, e eles imaginavam que o Messias viria numa glória muito maior, só que ele veio numa glória muito maior, mas não visível. Eles esperavam que talvez ele viesse com um grande exército. A necessidade dos judeus naquele tempo era a libertação dos romanos. Então eles imaginavam que se Jesus viesse, a primeira coisa que Jesus faria seria libertar o povo judeu do domínio dos romanos, como foi muitas vezes nos livros de Juízes, nos livros de Reis, primeiro Reis, segundo Reis, Crônicas, segundo Crônicas, em que o povo de Israel se afastava de Deus, os inimigos vinham contra o povo de Israel, oprimiam, faziam sofrer, aí eles buscavam a Deus e Deus levantava, no livro de Juízes, levantava um juiz, um homem cheio do Espírito Santo que liderava o povo e vencia os seus inimigos e dava vitória ao povo de Israel. Então eles tinham isso gravado na mente deles. Então quando Jesus veio, eles não viram a condição e nem a preocupação, a direção de Jesus em libertar eles dos romanos. Mas muito pelo contrário, Jesus ele veio, ele diz assim: olha, as aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus ele era corrigido pelos fariseus, porque os discípulos dele, por exemplo, comiam sem lavar as mãos. Era uma prática bem exercida pelos judeus, o lavar as mãos, os talheres, os objetos, as louças eram bem lavadas de maneira rigorosa, de maneira exata tinha que ser, não podia ser lavado de qualquer maneira. Então os discípulos nem lavavam as mãos e comiam, então eles olhavam para Jesus e eles falaram assim: eu não quero esse Jesus de meu Messias, ele não vai ser nunca meu Messias. O meu Messias, ele tem que sentar lá na sinagoga, ele tem que vir das escolas que nós viemos também, ele tem que ser mestre das escolas que nós viemos, porque eles eram mestres, os fariseus, eles eram os mestres da lei. Ele tem que ter mais diplomas do que eu tenho. E Jesus não apresentou diploma. E hoje o que mais vale para as pessoas são diploma, carteirada. Olha, o fulano, ele tem tantos livros, o ciclano, ele tem diploma disso, daquilo outro. É isso que mais importa para as pessoas. Essa é a referência para as pessoas hoje. Não é errado isso, queridos. No comércio, na sociedade não é errado, mas no reino de Deus não.
Você vai ver que os profetas que se levantaram, eles não vieram das escolas dos profetas. Existiam escolas de profetas, mas não se levantou profeta da escola do profeta. Muitas vezes, esses jovens das escolas dos profetas, eles caíram, que era o caso de Geazi, entre outros, que simplesmente eram os mais bem preparados, mas não é bem preparado humanamente falando, queridos. O que Deus espera não é a nossa capacidade, não é o meu QI elevado, não é a sabedoria, o meu raciocínio lógico, não é a minha aptidão para os negócios, não, porque quem dá isso é Ele. Ele está procurando pessoas que acreditem nele, pessoas, isso que é fé. A fé é acreditar em Deus, em tudo que Ele fala. Não confunda acreditar em religião, pastores, homens. Nós temos sim que dar crédito aos homens, queridos, e acreditar, mas sabendo que o homem é falho. Mas não é esse o caso de Deus e Jesus Cristo que é Deus. Nós temos que acreditar em tudo que Jesus fala. Jesus, ele não pode mentir. Se Jesus mentir, ele deixa de ser Deus, porque não é que Jesus fale a verdade. Jesus, ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, ele disse, senão por mim. Glória a Deus, que não tem um outro caminho para chegar até o Pai. Jesus Cristo é o caminho. Diga glória a Deus, queridos, onde você estiver. Então não tem, amados. Então os fariseus, os estudados, eles olhavam para Jesus e não reconheciam. Viam ele um homem que estava lá andando com pecadores, comia, sentava, abraçava pecadores. Parecia que ele dava mais valor aos pecadores. E aqueles que tinham diplomas, aqueles que tinham roupas especiais, Jesus, ele não dava bola. Pelo contrário, quando Jesus conversava com eles, que normalmente eles vinham para testar Jesus, eles não vinham para se prostrar ou reconhecer ou aprender. Eles vinham para testar Jesus, para provar Jesus, para ver se ele era quem ele dizia que ele era, ou deixava entender que era. Então Jesus, ele sempre era muito áspero com os fariseus, porque eles não vinham com o coração quebrantado, eles vinham para mostrar que eles eram melhor que Jesus. Toda vez eles se preparavam para pegar ele numa palavra, para tentar humilhar, para tentar ridicularizar ele entre o povo, mas todas as vezes que eles se levantavam para tentar fazer isso com Jesus Cristo, eles saíam envergonhados, ridicularizados, eles que eram humilhados. Glória a Deus, amados. Então é isso que Deus está dizendo, e hoje nas igrejas, esse mesmo Espírito, ele continua. Quem dera que esse ministério, essa igreja, a Igreja Alicerce, seja cheia de mendigos, seja cheia de pessoas andarilhos que eles venham aqui para receber a palavra. Eles têm lugar de honra nesse local. Amém, amados? Nós temos um trabalho até que nós vamos, isso Deus tem ministrado muito no meu coração, levar comida para esses desabrigados. E hoje eu vejo a maneira que eles recebem a oração, recebem com amor, com carinho, retratam a gente com muito amor, com muito carinho. E nós nos apegamos mais ainda com carinho, com amor por eles. Um amor, não um amor como o amor do mundo, como essa fé do mundo que o apóstolo Tiago está dizendo. Filhos, não tenha fé em Deus em acepção de pessoas, é essa a palavra de Deus. Não procure amigos que possam somente trazer algo para você, possam trazer algum retorno para você, mas principalmente aqueles que não têm nada para te oferecer, porque dessa maneira você vai chamar a atenção de Deus, dessa maneira você vai agradar a Deus, dessa maneira Deus vai ver que o teu coração é bom, Ele vai te retribuir. Ele vai retribuir da maneira dele, e você só vai receber isso, você só vai fazer isso se você acreditar nele. Você vai acreditar que Deus, o Deus do impossível, o Deus invisível, o Deus criador dos céus e da terra, ele é galardoador, ou seja, ele recompensa aqueles que acreditam nele. Mas se você não consegue fazer isso, é porque você não consegue ainda acreditar em Deus. Você não consegue acreditar que ele vai retornar. Porque quando você ajuda mendigos, por exemplo, pessoas nas ruas, quando você vai ver o enfermo, quando você vai na delegacia, na penitenciária, visitar aquele que está preso, você sabe que você não tem nenhum recurso, você não vai receber recursos para isso deles, você não vai receber nada, pelo contrário, você vai investir recursos para abençoar eles. E você não vai fazer isso se você não acredita que tem alguma coisa, que você possa receber alguma coisa. Vocês entenderam, queridos? Eu não consigo fazer, pastor, eu não consigo, porque você ainda não consegue acreditar em Deus. Deus está falando, filho, ajuda. Olha o que ele diz: todas as vezes que deste de beber a um desses meus pequeninos, ainda que seja um copo de água fresca, por ele ser meu discípulo, a mim me fizeste. Ele diz assim, vinde benditos do meu Pai ao reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vesti, estava enfermo, fosse me ver, estava preso e também fosse me visitar. E eles vão perguntar, Senhor, mas quando é que nós te vimos dessa maneira e nós ajudamos o Senhor? Ele diz assim, todas as vezes que fizeste um desses pequeninos, a mim me fizeste. Todas, olha a palavra, todas as vezes.
Toda vez que você ajuda alguém, você está ajudando, você está fazendo a Jesus Cristo. Olha que pérola, olha que bênção que Deus está te entregando nesse momento. Aí ele diz assim para aqueles assim, coloca, apartai-vos de mim para a esquerda, vós para o fogo eterno. Por quê? Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu, não me vestiste, tive enfermo, tive preso, não me assististe. Aí eles vão perguntar, Senhor, mas quando é que nós te vimos dessa maneira e nós simplesmente o ignoramos? Aí Jesus vai dizer explicitamente, de maneira bem clara, todas as vezes que deixares de fazer um desses meus pequeninos, a mim me deixaste de fazer. Queridos, fica com essa palavra hoje, queridos. O que Deus está pedindo? Deus ele quer que você ajude aquelas pessoas que não tem ninguém por elas, igreja. Se preocupa mais com isso, igreja. Queira ajudar as pessoas. Não para que você espere algo em troca, nem tão pouco delas e também de Deus, igreja. Mas faça por amor. É certo que Deus vai te retribuir, mas não é esse o motivo que nós devemos ajudar os outros. É simplesmente porque é certo a fazer, porque agrada a Deus. Porque Deus ele é o Deus do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado, daqueles que não tem ninguém. Então, quando nós entramos na causa dessas pessoas, ajudamos essas pessoas, nós estamos fazendo o trabalho direto de Deus. Esta é a fé, este é o amor. Olha o que ele vai dizer mais aqui, ó. Versículo 5. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para este mundo são pobres? Olha o que Deus escolheu, os pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós, a igreja, menosprezaste o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que arrastam vocês aos tribunais, ou seja, os ricos que oprimem. Por que as pessoas bajulam os ricos? A igreja não tem que bajular os ricos, igreja. Nós temos que amar as pessoas e amar sem distinção entre rico e pobre. Só que aqui o coração é perverso. 7. Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado, não são os ricos que muitas vezes blasfemam de Deus, queridos. Se vós, contudo, observais a lei régia da Escritura, está escrito, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se todavia fazei acepção de pessoas, cometei pecado, sendo arguido pela lei como transgressor. Ou seja, se você amar as pessoas, mas fazendo distinção entre rico e pobre, você vai cometer pecado, é o que está escrito. E você vai ser julgado como um transgressor da lei. Porquanto aquele que diz não adulterar, também ordenou não matará. Não adianta você não matar, mas você adulterar, você transgrediu a lei. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei com aquele que hão de ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você não tiver misericórdia, não ajudar as pessoas, queridos, você não vai ser ajudado. Se você não perdoar as pessoas, você não vai ser perdoado. Se você não amar as pessoas, também você não vai ser amado. Você não vai receber, porque Deus ele ama todos da mesma maneira. Só que esse amor não vai chegar a você não por culpa de Deus, mas por sua culpa. Amém, queridos? Tenha isso no teu coração. Esqueça agora, sabe aquela pessoa que às vezes você fala, você não vou com a cara do fulano, não gosto do fulano ou da fulana? Olha, muitas vezes essa pessoa é um enviado de Deus para te abençoar e o inimigo sabe disso e criou uma separação entre vocês. Esquece esse negócio de não vou com a cara, que eu não gosto do fulano, do ciclano. Ame, ame, e Deus vai te abençoar sobrenaturalmente. Amém, queridos? Toma posse dessa palavra, em nome de Jesus Cristo, seja abençoada a sua vida, que meu Deus ele venha entrar no seu coração, quebrantando você, libertando você, que venha entrar na sua vista espiritual e vai arrancar toda a venda, se houver, todo empecilho, todo impedimento que impede você de ouvir e fazer a vontade de Deus. Eu profetizo agora que meu Deus ele remove toda a separação e que você possa ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo e ser por Deus, pelo Espírito Santo, abençoado. Em nome de Jesus Cristo, você que crê, diga eu recebo em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos. Até breve.